Deus Todo-Poderoso, que privilégio, Senhor amado, nós estarmos aqui mais uma vez, Senhor, na sua casa, na sua presença, podendo, meu Pai, louvar, adorar o Senhor no dia que se chama hoje, meu Pai, porque essa é a única oportunidade que nós temos, meu Pai, porque tudo que nós temos é este momento, Senhor. Este momento onde nós adoramos o Senhor, onde nós louvamos o Senhor, onde nós podemos imaginar como será. Mas é claro, Senhor, que nós não fazemos ideia, nós não temos noção, a nossa mente não consegue alcançar o que de fato será, meu Pai. Nós só sabemos de uma coisa, Senhor, que será incrível, que será maravilhoso, que palavras não poderão expressar, meu Pai, a grandeza, o privilégio, Senhor, de poder plantar a boa semente, meu Pai, de colocar força nas coisas certas, de, como diz a sua palavra, de sofrer, meu Pai, mas como um cristão, e não como ímpios, meu Deus, e não como assassinos, como ladrões, como pessoas que estão pagando pelos próprios erros, Senhor, pela colheita de semeaduras malignas, Senhor, mas que, como diz a sua palavra, se for para sofrer, que sofra por um bom motivo, e o Senhor é o melhor motivo, meu Pai, que nós podemos ter. Quando nós negamos a nossa carne, quando nós quebramos o nosso orgulho, quando nós não aceitamos, Senhor, nada que ocupe o seu lugar, esse é o nosso presente, Senhor. Como diz na sua palavra sobre os levitas, a nossa herança é o Senhor, a herança deles era o Senhor, eles não tinham nada, mas eles tinham tudo, Senhor. Eles não podiam ter terras, mas eles eram protegidos, eram cuidados. A herança deles era o Senhor, era a sua presença, meu Pai. Então eu te peço que, assim como o Senhor nos ensina a buscar por uma coisa apenas e crer que as demais coisas serão acrescentadas, que nós venhamos a buscar por isso, meu Pai. Nós estamos aqui numa noite, numa reunião, que buscamos, meu Pai, pelo crescimento, pelo avanço profissional, mas isso é reflexo de uma vida de boas escolhas, Senhor. Quando nós buscamos agradar o Senhor, nós recebemos o seu favor na vida, nos negócios, nós somos exaltados, porque o Senhor levanta aqueles que são humildes, o Senhor exalta aqueles que são humildes. Então que o Senhor possa encontrar nos nossos corações homens e mulheres, meu Pai, com um coração sincero, com um coração que quer te agradar, com um coração aberto, generoso, porque o generoso prospera. O sábio, ele busca a coisa certa, porque o nosso problema não é o dinheiro, nosso problema é uma falta de fé muitas vezes. Então eu te peço, Senhor, dá a visão certa a cada um de nós, que nós vemos a romper, meu Pai, dia após dia, padrões malignos, vencer influências diabólicas, romper, meu Pai, com todas as mentiras que o diabo continua lançando todos os dias, meu Pai, que está difícil demais, que não vai ter jeito, que o país está um caos, mas aquele que confia no Senhor, ele está em Gósen. Ele continua vivendo como se nada estivesse acontecendo. Sabemos, podemos ver em volta, mas nós não somos guiados por essas circunstâncias. O seu povo é guiado pela palavra, pela fé. Enquanto muitos estão reclamando, o teu povo está prosperando. Enquanto no mundo tantos estão aflitos, o seu povo está calmo, está seguro. Que o Senhor possa levantar cada um que aqui está, Senhor. Cada um que tem buscado ser um coluna, ser um Eliaquim, ser um Jiré, ser aquele, meu Pai, que o Senhor levanta e tem caráter para permanecer em altas posições, porque entende, porque sabe que o Senhor torna grande e forte qualquer pessoa que crê, que obedece, que é fiel, que tem integridade, que age com excelência, que busca pela coisa certa, que persegue que tem valores e princípios inegociáveis, que não se vende por uma influência, que não se vende por um dinheiro, que não se vende por algo que é momentâneo, Senhor, mas que está lá convicto,
com seus valores, seus princípios, como José não se vendeu, como Davi não se vendeu, como tantos não se venderam, Senhor. Que o Senhor possa encontrar estes, meu Pai, estes corações inteiros, porque o Senhor está passando os olhos sobre toda a terra, buscando pessoas de coração inteiro para mostrar o seu poder, meu Pai. O Senhor quer se mostrar nas nossas vidas, que o Senhor possa se mostrar na vida do povo do Ministério Mudança de Vida, Senhor. Que onde a sua palavra chegar, meu Pai, onde tiver alguém que está lá acompanhando, seja aqui, seja nas igrejas, seja na transmissão, nos pontos de luz, que o Senhor possa alcançar aquele coração, que a sua palavra venha e divida o antes e o depois, Senhor. Que o Senhor venha colocar um marco na vida de cada um de nós, porque todo dia é dia de decisão, Senhor. Então esse é o melhor dia que nós temos, porque é o dia da nossa oportunidade. Que nós possamos sair daqui muito mais prósperos, muito mais abençoados, muito mais cheios do Senhor, muito mais confiantes no Senhor, muito mais poderosos, meu Pai, porque aqueles que são fiéis ao Senhor, esses são os verdadeiros heróis, como diz a sua palavra. Os verdadeiros heróis não são aqueles dos filmes ou dos quadrinhos, são aqueles que confiam no Senhor, que obedecem a sua palavra, assim está escrito, meu Pai. Então que nós venhamos a ser esses que creem, e por isso não são derrotados, mas pelo contrário, estão vencendo todos os dias. Então eu te peço, abre as mentes de cada um, nos guarda, livra a mente, Senhor, livra o coração, proteja, que possamos sair daqui, meu Deus, muito mais abençoados do que quando chegamos, que o Senhor possa nos usar e derramar do seu favor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Nos perdoa, Senhor, por falhas, pecados, erros, tudo aquilo que fizemos, que tenhamos entristecido o Teu Santo Espírito, tenha misericórdia de nós, nos ajuda, Senhor, porque nós queremos fazer a Sua vontade. Muito obrigado por tudo, Senhor, nós chamamos e Te agradecemos, amém? Graças a Deus. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse Espírito, que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2024, a unção de Josué está sobre a minha vida e eu creio nisso. Amém, pessoal? Graças a Deus, pode sentar, por gentileza. Boa noite. Boa noite ao pessoal da transmissão, que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Diga comigo, misture com a fé. Misture com a fé. A palavra com a fé. E a fé exige o que, pessoal? O que? A fé sem o que é nula? A fé sem obras é nula. Então, mistura com a fé. Eu tenho a palavra, eu digo que tenho fé, agora falta o quê? Eu ter uma atitude. Fala, atitude. Então, um povo que progride é um povo que progride através da fé. Aqui, em Lucas 22, 29, diz assim, vou ler em duas traduções. Por isso, assim como meu Pai me deu o direito de governar, fala comigo, eu também dou o mesmo direito a vocês. Vamos lá, pessoal, com força. Eu também dou o mesmo direito a vocês. Amém, amém. E aqui na Almeida diz assim, ó, vamos juntos, por favor. E eu vos destino um reino, como meu Pai me destinou. Então, o que nos mostra aqui? O que a palavra nos diz? O que o próprio Senhor Jesus falou? Que Deus nos destinou a uma grande vida, Deus nos deu um reino. Assim como eu vos destino um reino, como meu Pai me destinou. Então, o Senhor Jesus veio com uma herança do Pai. E Ele nos deixou essa herança. Então, cada um de nós tem um reino que nós precisamos conquistar. A mesma coisa destinada a Jesus foi destinada para quem, pessoal? Fala, para mim, para você. Então, nós recebemos um poder de governar. Ó, por isso, assim como meu Pai me deu o direito de governar, eu também dou o direito a vocês de governar também. Então nós recebemos esse poder para governar. E a gente já falou bastante, a bispa já fez vários cultos, que o governo mais importante
mais fundamental da nossa vida está onde, pessoal? No nosso interior, no autogoverno. Lembra da virtude do Espírito Santo? Começa com amor, termina com domínio próprio. Então, antes de governar muitas coisas, muitas terras, empresas, coisas, etc., nós dominamos a nossa vida, dominamos a nossa mente, dominamos a nossa boca, a tal ponto que a palavra diz que se eu consigo dominar a minha língua, eu sou perfeito. Tamanha a dificuldade. Então, a palavra nos mostra, a palavra diz para Abraão, Deus disse para Abraão, por meio de você todas as nações serão abençoadas, Abraão. Abraão se tornou herdeiro do mundo. Por quê, pessoal? Ele é o pai da fé pelo quê, pessoal? Porque ele o quê? Porque ele creu. Então ele se tornou herdeiro do mundo porque ele creu. Então por que muitos não vivem esse reino que o próprio Senhor Jesus disse que nós temos direito? Por que muitos não vivem essa herança, não tomam posse dessa herança? Porque não acreditam na palavra. Não acredita que é para ele também, não acredito que é para mim também. É para o outro, é para aquele que fez isso, é para aquele que está lá, que teve isso, que conquistou aquilo, que nasceu em tal lugar, que fez tal faculdade. Não, a Bíblia não dá esse monte de exceção. O Senhor já disse, eu vos destino o reino como meu Pai me destinou. Simples assim. Então, por muitos não acreditarem na palavra, não têm vivido esse reino, porque não acreditam que é para Ele. Deus nos destinou para uma grande vida. Você crê nisso? Se perguntar para 100 pessoas, para 1000 pessoas, as 1000 vai dizer exatamente isso. Eu creio, é para mim, eu tomo posse, aleluia, amém. Mas, na prática, com as atitudes, com as palavras, com os sonhos que ela não persegue, que ela não amplia, ela mostra que na verdade ela acredita que o destino dela não é ser grande, não é ter esse reino, mas é deles serem pequenos. Quantos que estão na igreja e se consideram insignificantes? E a palavra está falando que eu recebi o mesmo direito dado por Deus a Jesus. Então muitos estão ouvindo isso. É alguma novidade, pessoal, sim ou não? Palavra de vencedor, de conquistar coisas grandes, é uma novidade para você? Não. Não é novidade. Mas infelizmente alguns nem estão prestando atenção, outros já estão racionalizando, ou seja, já estão fracassando na sua mente, sem ao menos dar uma chance à palavra. Mas quando nós falamos que isso daqui é verdade, então por que eu não creio nessa parte? Por que nós não cremos na abundância? Por que nós não cremos que estaremos sempre por cabeça? Lembra daquela oração de Jabes? Jabes, tem uma citação de Jabes de 2 versículos apenas, 2 linhas. Que Jabes fez uma oração simples. Senhor, amplia as minhas terras, me livra de males e de dores, me ajuda, me abençoa. E ele se tornou o homem mais bem-sucedido da sua família. Por quê? Ele não ficou fazendo orações de 1 hora, 2 horas, ele foi sincero. Ele fez uma oração que na Bíblia diz, ali aquele pedacinho, só 2 linhas, mas que ele foi do último para o número 1 da sua casa. Então muitos têm fé, e vêm e buscam pela restauração de um casamento, buscam pela cura, mas não têm a fé para ocupar um lugar de honra, um lugar de destaque, que é seu, que é para você, que foi destinado para Jesus, e Jesus destinou a nós também. Porque ainda carrega aquela crença maligna, que infelizmente nosso país tem ainda muito enraizado, que é aquela crença de ter inveja de quem está vencendo, de falar mal de quem está sendo bem-sucedido, de não acreditar que dá para conquistar grandes coisas sendo honesto.
Enquanto tem países que a cultura não é nem que é de honestidade, é só o padrão. Na Europa, no Japão, uma pessoa entregar uma mala de dinheiro não vira notícia igual vira no Brasil, não é verdade, pessoal? Não vira notícia. Você entregar um celular, não vira notícia. Você devolver alguma coisa que não é sua, não vira notícia. Você entregar uma carteira com dinheiro, não só com os documentos, mas sem querer alguém já tinha levado o dinheiro, só sobrou o documento, não vira notícia, porque é o padrão. Inclusive, ninguém nem devolve, porque você volta num lugar e vai estar lá. Israel, a gente teve essa experiência num aeroporto, que passam lá milhares de pessoas, tinha uma nota de 100 shekel lá, e estava lá. E enquanto nós estávamos lá, a nota continuou lá. A gente, obviamente, não sabe o que virou. Mas não chegou algum espertão e sentou lá, mexeu no celular e levantou, a nota sumiu, né? Não é porque, bom, não é meu, então nem passa pela minha cabeça qualquer outra opção. Não fui eu que perdi. Então, não é nenhuma questão de honesto ou não, é só uma questão do que é. É isso, e ponto, esse é o padrão. Mas infelizmente no nosso país ainda tem muito ranço disso. Muito ranço de precisar da ajuda de governo, de esperar que alguém faça alguma coisa, e muitos vão limitando o poder do próprio Deus. E a gente vê na palavra, que a pessoa até tem fé para algumas coisas, mas chega a dar um tilt na cabeça dela, que ela não crê que ela pode vencer, que ela se justifica. Ah, não, porque eu nasci numa família pobre, ah, não, porque eu não fiz faculdade, ah, não, porque o meu ramo de trabalho é o problema, porque se eu fosse trabalhasse nessa área, faria isso. Não. A bispa falou recentemente, tem advogados e advogados, médicos e médicos. Tem um médico lá que cobra 260 mil, 280 mil para fazer um procedimento no rosto, e tem aquele que trabalha no serviço público, que está todo endividado. Tem aquele advogado que ganha milhões com ações, tal. E tem aquele lá que também não sai do lugar. Mas ambos fizeram medicina, ambos fizeram a faculdade de Direito, ambos tiveram que passar na benção da OAB. Mas por que resultados tão diferentes? Porque é o que nós temos Abraão, temos mentes como Abraão e mentes como de Lázaro. Porque é aquilo que a pessoa acredita. Como é que um país que tem 6 milhões de pessoas, e talvez somando todo o resto que está no mundo, deve dar mais 10, 12 milhões no total, tem 52% da riqueza do mundo, que são os judeus. 10 milhões de pessoas têm 52% da riqueza do mundo. Como explica isso? É a bênção e a mentalidade que eles podem. É a mente que eu posso. Porque Deus disse que eu posso. Eu posso não crer em Jesus, mas eu acredito que eu posso ser rico. Pode perceber. Pode prestar atenção. Cada coisa interessante, diferente, importante que você já viu na história, vê nos dias de hoje, pode ter certeza que em alguma fase tem um judeu lá, na fase do processo. Seja no que deu a ideia, seja no que comprou, no que vendeu, no que ajudou a organizar, tem um judeu. Eles sempre estão lá, por mais que você não tenha conhecimento, sempre está lá. Sempre tem alguém. Eles têm uma capacidade, eles não se limitam. Tanto que a bispa já falou diversas vezes, quando você vai lá, você vê as crianças assim, elas fazem de tudo, são super mal educadas nesse sentido. Você vê eles desperdiçando, as crianças desperdiçam muita comida, derrama, faz muita sujeira. Eu vi uma criaturinha lá, que pegou um prato, encheu, menininho pequenininho, encheu de macarrão e estava lá no meio do jantar apertando assim, fazendo massinha com ele. E ninguém corrige ele. Por um lado é ruim, sim. Outro lado, ele para a vida, ele pode ser mal educado por um monte de coisa, mas ele nunca vai pensar que ele é limitado.
Ele sempre tem a mentalidade, não, eu posso, eu consigo, vai dar certo. Eles, muitas vezes, os pais fazem isso. Eles dão uma missão, o menino tem 3, 4 anos, 5 anos, ele vai no mercado, ele faz as compras, ele paga, ele volta. Aqui a gente, não, vão trapacear ele, vão dar o troco errado para ele. Não, ele vai aprender a se virar. Então é mentalidade. E Deus quer que a gente confie nisso. Eles acreditam. Nós precisamos acreditar. É na pressão que vai sair o que está dentro de nós. É na pressão que vai sair a incredulidade ou vai sair a fé. Alguém que gosta de conviver com uma pessoa que toda hora está falando para você, você tem certeza, você está falando a verdade, que fica duvidando de você, você gosta disso? Sim ou não? Então, mas a gente fala que está com Deus, que ama a Deus, que confia em Deus, mas na hora da pressão, o que sai é o quê? Incredulidade. Mas se eu digo que eu estou em Deus, eu confio que Ele vai suprir, eu tenho paz de espírito, eu sinto segurança. Por quê? Porque eu lembrei do quê? Porque é Deus que falou, Deus não vai falhar. Olha aqui em Lucas 22. Por isso, assim como meu Pai me deu o direito de governar, eu também dou direito a vocês. Vou ler de novo. E eu vos destino o reino. O que o Senhor nos destinou? O reino. Como meu Pai me destinou. Então nós recebemos esse poder de Jesus quando nós cremos nele de verdade, verdadeiramente. Aqui em Hebreus 11:1 diz assim, ora, a fé é o que, pessoal? A certeza, fala certeza. O que a fé é? É certeza. Certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Olha como é uma questão de fé. É a certeza daquilo que eu estou esperando, mas já tenho a certeza. É a prova, é a prova da coisa que eu não vi. Olha que maluco. Pois é, isso é fé. Pois foi por meio dessa fé, dessa certeza daquilo que é futuro, e dessa prova daquilo que eu nem estou vendo, é a certeza, porque foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Então os antigos deram um bom testemunho com nada além da fé. O que eles tinham para dar o bom testemunho era a fé. Nada favorável a eles existia, mas eles tinham a fé. A fé diante das ameaças, a fé diante de diagnósticos, a fé diante das impossibilidades, a fé diante de qualquer coisa. Essa fé que a gente precisa desenvolver. Deus nos fez uma máquina tão poderosa, tão incrível. A gente analisa o cérebro, não existe nada parecido com o cérebro. É uma máquina incrível, feita por Deus. Uma potência. E muitos conseguem fazer tantas e tantas coisas, e a gente não usa 10% dela. É incrível. Só Deus mesmo. E a gente limita a Deus com base nessas crenças limitantes. A gente tem um potencial tão grande, e a gente não passa muitas vezes de 5% do nosso potencial. E Deus é a mesma coisa. A gente tem um Deus tão grande, uma palavra tão poderosa, e a gente não acredita muitas vezes. Acredita no setorizado, para isso dá, mas para isso não. Não, a fé é crer, é a certeza, é a prova. Não é para isso, exceto isso. Não tem uma regra e uma exceção. É a fé, é a certeza. É a fé, até para tomar um remédio. Até para tomar um remédio, tem pesquisas, você já deve ter visto isso. Que a pessoa recebeu placebo e ela foi curada porque ela teve fé de que aquele remédio funcionaria para a situação dela. Até para tomar um remédio precisa de fé. Para assumir um cargo precisa de fé. Para iniciar um projeto precisa de fé. Tudo é pela fé. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção ao êxodo. Vamos lá, Hebreus 11:22. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção ao êxodo
dos israelitas do Egito e deu instruções acerca de seus próprios ossos. No fim da vida, José falou dos seus ossos. Hebreus 11 é a galeria dos heróis da fé. José, você conhece a história dele, ele venceu inúmeras coisas pela fé. Mas o Espírito Santo quis deixar registrado que não foram as superações dele ter saído do poço, dele ter resistido à mulher do Potifar, dele ter aprendido, dele ter sido curado, dele ter perdoado aqueles irmãos que tentaram fazer mal a ele, que pela fé ele creu nos sonhos. Não foi nada disso que foi guardado, que o Espírito Santo quis manter. O Espírito Santo quis manter o último ato de José, quando ele estava falando dos seus próprios ossos, que mesmo quando não tinha acontecido nada ainda, estava ainda séculos do povo de Israel ser conduzido até a sua própria terra, mas ele sabia. Fé é a certeza, é a prova das coisas que eu ainda não vi. O povo estava na terra prometida no tempo de José, pessoal? Sim ou não? Não. Mas ele sabia que eles iriam. Então ele falou o quê? Deu instruções acerca de seus próprios ossos. Então ele creu que Deus levaria para a terra do povo de Israel. O que a gente sempre fala? Que o que vale é como você termina no final. Então a gente pode acertar muito, mas o final é que vai ficar. É aquele último ato. José foi um homem que teve uma vida, uma trajetória, ele terminou muito bem, terminou em honra. Já Saul terminou de modo decadente, se matando, consultando espíritos. Morreu de forma decadente, foi o último ato dele, foi o suicídio. Mas para viver bem, fala comigo, para viver bem, para terminar bem, eu preciso viver bem. Vamos mais forte, pessoal, por gentileza. Para terminar bem, eu preciso viver bem. Olha aqui em Gênesis 50, 22. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte. Mas Deus, vamos juntos, pessoal, por favor. Mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Ok? E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos e depois de embalsamado, foi colocado um sarcófago no Egito. O que quer dizer um sarcófago no Egito? Ele não foi enterrado. José não permitiu ser enterrado. Ele foi embalsamado e esperou, ficou lá guardado. Ele deu instruções claras para levar no dia do livramento, que no dia que Deus interviesse em favor daquele povo, que ele levasse os ossos. Aqui em Êxodo 13, 19 diz assim: Moisés, vamos juntos, Moisés levou o que, pessoal? Os ossos de José. Por quê? Porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse: Deus certamente, é certeza, virá em auxílio de vocês, levem então os meus ossos daqui. Aí a promessa, a gente fez todo esse caminho de Gênesis até Êxodo, para mostrar o quê? Demorou, né? Sim ou não? Mas se cumpriu. A promessa sendo cumprida. Você viu aqui, Moisés levando ouro e prata? Viu aqui, pessoal?
Sim ou não? Bota para eles, pessoal, Êxodo 13. Moisés levou ouro e prata para a terra prometida, é isso que está escrito? Ele só levou os ossos. Moisés não levou ouro, levou os ossos de José. José, olha que forte, pessoal. José foi um memorial. José foi um memorial. Toda vez que aquele povo queria se distrair, olhava para as circunstâncias da sua escravidão, do seu sofrimento, eles viam e se lembravam, José está lá esperando que o povo seria liberto, será liberto um dia. Então esse sofrimento vai acabar. Então ele manteve a fé de muitos daqueles, então provavelmente não todos, mas manteve a fé de muitos. Deus virá em nosso favor. José, não foi enterrado aqui não. José teve fé, José sabia, porque disse para Abraão, Deus disse a Abraão, e José creu. E José não era um Zé Mané, José tinha credibilidade. Então, com certeza, muitas pessoas, José foi o memorial, que eles sabiam, José está lá, não está enterrado não, ele está esperando, vai chegar o nosso dia, vamos manter a nossa fé. Então, ele manteve uma fé viva. E aqui mais para frente, Moisés saiu com os ossos, mas não enterrou ainda não. Aqui em Josué 24, 32, os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Siquém, no quinhão da terra que Jacó havia comprado dos filhos de Hamor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Aquele terreno tornou-se herança dos descendentes de José. Então ele não foi enterrado, chegamos, enterra o José aí. Não, depois de todos os inimigos, de ser separado a terra de cada um, ele foi enterrado na terra que era para ele mesmo, da tribo dele. Então não bastou chegar lá na terra. Deus faz tudo perfeito, Deus faz tudo, fala comigo, nos detalhes. Então não chegou assim, entramos na terra, pronto, estamos aqui já uma semana, pega lá o osso de José, bota aqui nesse buraco aqui. Não, somente depois que os inimigos foram vencidos, José foi enterrado na sua terra. Tudo se cumpriu, por quê, pessoal? Porque aquele homem morreu crendo, ele acreditou até o último minuto da vida dele. Não me enterrem, mas levem os meus ossos daqui. Então pode parecer, fala comigo, parecer. Pode parecer que está demorando, mas um dia vai chegar, mais cedo ou mais tarde. Mas quem atrasa a nossa vitória, pessoal? É Deus? Não. A promessa de Abraão, ele levou 25 anos, foi atrasada por culpa de quem, pessoal? Por culpa do próprio Abraão, quando ele teve o Ismael. O povo que saiu do Egito, demorou para entrar na terra, mas não era para ter demorado, mas demorou para entrar na terra por culpa deles, por conta da incredulidade. Então não foi Deus que atrasou, sou eu que atraso a minha própria vida, porque Deus está lá, Deus não envelhece, Deus não passa o tempo para Ele. Mas a minha vida, quando eu não dou as respostas certas, eu vou perdendo tempo. Então Abraão atrasou a própria vida, o povo de Israel atrasou a própria vida, mas Deus não quer atrasar a vida de ninguém. Fala comigo, não é uma atitude de fé, é uma vida de fé. Então não adianta eu ter uma atitude, eu tive uma atitude de fé, não, eu tenho que ter uma vida de fé. É um dia a dia, consistência, uma construção sólida, um dia a dia plantando por essa vida poderosa. José teve uma boa atitude, pessoal? 2? 100 atitudes boas? Não, ele teve uma vida inteira de boas atitudes. Tudo se cumpriu, e tudo vai se cumprir na vida daquele que crê nessa palavra, na palavra de Deus. Eles creram, por isso eles venceram. Aí eu trago para agora, para nós, para hoje. Nós temos crido. José não tinha uma Bíblia, mas ele tinha uma promessa. Nós temos a promessa, nós temos o exemplo deles e nós temos a Bíblia.
e nem assim para alguns é o bastante. Por que então que muitos ainda não creram? Por que ainda muitos duvidam? Mesmo quando todos esses vencedores da palavra, ainda muitos continuam sem esperança que eles também podem vencer. Será que a gente está numa situação mais difícil de que Abraão, de que de José, por exemplo? Eu acredito que não. Mas por que isso acontece? Porque muitos não assumiram o seu lugar ainda. Muitos crentes não impactam ninguém. Aqui o povo do Egito foi impactado por José. Mas muitos não impactam ninguém. Por que muitos não ocupam lugares altos? Porque ainda tem uma mente pequena, tem uma mentalidade ainda travada. Muitos ainda não se posicionam como homens, como mulheres de Deus, são imaturos na vida. É o que eu falei no começo, ainda são invejosos, desonestos nos negócios, críticos. São funcionários que não têm excelência. Não afetam, a palavra não tem afetado nem a vida dele, quanto mais o ambiente de trabalho, quanto mais as pessoas que ela convive. Nós precisamos da prática de uma fé viva. Fala comigo, prática. Não adianta a gente conhecer a teoria. Nós precisamos da prática. Se tantos homens e mulheres foram impactantes, por que nós não estamos impactando? Como a gente falou, os antigos deram testemunho. Está na hora de nós darmos o nosso testemunho. Por que a pessoa não tem impactado ninguém? Porque a palavra não está afetando nem a própria pessoa. A palavra está vindo, está batendo e está vendo o racionalismo, está vindo as circunstâncias, está vindo a fotografia da imagem, né, do momento que ela está vivendo, e ela não está falando com a palavra. Mas por que aqueles homens creram? Talvez até seja por isso, porque eles não tinham nada, só tinham a fé. Hoje a gente tem a Bíblia, tem recursos, tem uma série de coisas, talvez isso tirou a ousadia de muitos. Não entenderam ainda que os testes são desafios, são treinamentos, que não entenderam que tudo vai passar, tudo passa, quando nós enfrentamos e confiamos em Deus, mas nada vai passar. Quando nós ficamos inertes, quando nós ficamos reclamando, quando nós ficamos com medo, quando nós estamos falando do problema e não com o problema, aí não passa mesmo. Aí a gente passa uma vida inteira falando da luta, do desafio, das limitações, por quê? Porque a gente não enfrentou ainda, não rompeu. Então desafios nós sempre vamos ter. E cada fase vai nos esticar um pouco mais, vai exigir um esticamento. Então se eu quero muito, muito vai ser exigido também. E nós temos aceitado, você tem aceitado esse esticamento? Esse momento de dificuldade, você tem passado no teste, você tem sido esticado, testado e aprovado, tem dado boas respostas. O crescimento ele não vem fácil, de graça, gostosinho. Ele vai vir junto com um monte de desafios. São os desafios do nosso crescimento. Quando a gente veio para Taquari, por exemplo, nós, os que estavam ajudando aqui nas organizações, nos encaminhamentos, cada um assumiu uma parte. E obviamente a gente não tinha experiência com nada daquilo, a gente estava acostumado num padrão. E a gente veio na época para nós, um colosso de prédio desse, com 500 mil coisas para fazer. Hoje você parece um shopping, né, quem chega depois, mas quem é do tempo que chegou, era bem feio, muito, totalmente diferente. Então a gente precisou passar por situações,
ter problemas, ter desafios, aprendizados e aprendizados. E até hoje nós temos uma série de situações, não mais este tipo de situação, mas todos os dias, né? Às vezes a pessoa vem, chega, o culto acontece e tal, mas durante o dia, quantas e quantas situações estão acontecendo. E nós precisamos lidar para administrar as coisas. É gostoso? Não. Mas é ótimo. Porque a gente está sendo treinado para coisas maiores. Então esse é o seu testemunho. José teve o testemunho dele. É claro que ele detestou ser escravo. É claro que ele achou péssimo virar um presidiário. Mas foi ótimo para ele. Porque ele saiu muito melhor. Ele saiu muito mais forte, muito mais ousado, muito mais resiliente, muito mais casca grossa, muito mais dependente de Deus. Tudo que ele fazia dava errado. Meu Deus, mas que coisa! Estou no fundo do poço, falo o sonho do padeiro aqui, o padeiro me esquece, ou o copeiro, agora me fugiu. Fala de mim. Aí passa um dia, 2, uma semana, não, ele vai falar de mim. Passa um mês, não, ele vai falar de mim. Não, passou 2 meses, 3 meses, passou um ano. Não vai não, eu vou ficar aqui, vou morrer aqui. Não acredito que ele pensou isso. Mas quantos não pensariam? Eu já ia desanimar, deixa para lá. E ele não. Com certeza ele foi atacado por muitas coisas, muitos pensamentos, mas na prisão ele foi organizando. Ele não ficava lá, mente vazia, oficina do diabo. Não, deixa eu fazer uma coisa produtiva. Fulano, posso ajudar nisso? Posso ajudar a organizar essa parte? Posso servir o almoço aqui dos meus parceiros de cela? Ele foi lá, foi fazendo, não vou ficar aqui parado, desocupado, pensando bobagem, não, vou fazer algo produtivo. Nós precisamos ser pessoas produtivas. Até que chega o dia, depois de 2 anos, que o Senhor o chama e ele é exaltado. Então, não é gostoso, mas é ótimo para a nossa vida, porque a gente está sendo treinado. E a gente não entende o porquê, mas Deus tem um porquê. Eu posso não entender, mas Deus entende, e o que importa é isso. O propósito é qual? A pessoa entender ou é confiar? Confiar. Porque a palavra diz, né? Que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então a gente não entende, mas Deus preparou coisas incríveis para nós, para aquele que o ama, mas nós precisamos dar as respostas certas. Nós precisamos ter o controle emocional. A bispa já falou que é o fruto do Espírito. É o fruto do Espírito, o controle emocional, inteligência emocional. E muitos perdem tantas bênçãos, porque não passam nesses treinamentos. Chega o teste, reclamação. Chega o desafio, desequilíbrio. Chega a situação, desistência. Não, porque eu vou conquistar o reino, vou viver coisas incríveis. Eu não passo um teste. Tudo passa. Tudo vai passar. Eu faço a minha parte e Deus vai fazer a dele. Olha aqui em Hebreus 10, 35. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Vamos juntos, por favor, pessoal. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. O meu justo. Nós, porém, não somos dos que retrocedem, são destruídos, mas dos que creem e são salvos. O meu quê? O meu justo. Você é o justo de Deus? Sim ou não?
Nós somos os que retrocedem, não somos os que retrocedem, são destruídos. Você é dos que retrocedem? Não. Você é dos que permanecem e vencem. E não aqueles, retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos, que são guardados, que são protegidos, que são cuidados, que está todo mundo passando por tal situação, você não está. Que está todo mundo vivendo tal condição, você não está. Mas eu sou do grupo dos que permanecem e dos que vencem, dos que creem, dos que são salvos, dos que são guardados. Aqui em Hebreus 11, 32 diz assim: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Foi tudo como? Pelo quê, pessoal? Pela fé. Tudo pela fé. Pela fé, não por força, nem por violência, não por capacidade, por treinamento, por amizade, mas pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, fizeram o que é certo. Por quê? Porque eu estou com vontade, porque é legal, porque eu tenho orgulho, tenho sentimento, uma série de coisas, mas eu faço pela fé. Alcançaram o cumprimento das promessas, por quê? Porque são dos que creem e são salvos. Eu continuo crendo, eu continuo praticando a justiça, eu dou condições para Deus cumprir a promessa dele na minha vida. Eu fecho a boca dos leões, dos inimigos, das ameaças. Apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força. O que a palavra diz? Um espírito forte sustenta o homem na doença, mas o espírito abatido, quem levantará? Então está fraco, da fraqueza tiraram força. Paulo disse: quando estou fraco é que sou forte. Quando eu estou me sentindo fraco, é aí que eu me fortaleço, porque a força vem do Senhor, é a dependência dEle. Tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. O exemplo de Jonatas, por exemplo, ele e o escudeiro foram lá enfrentar os inimigos, sozinhos, os filisteus. E graças àqueles dois, o exército teve uma grande vitória. Tudo é pela fé. Fala comigo, toda transformação virá pela fé. Transformação de caráter, da mentalidade, dos sonhos, de passar pelos processos, toda transformação virá pela fé. Hebreus 10, 23, apeguemo-nos com firmeza à esperança. Fala que professamos. Você professa, né? Você declara, não declara? Pois aquele que prometeu é fiel. Você não fez seus projetos de conquistas? Sim ou não, pessoal? Então persevera neles. Amplia eles. Vai acontecer. Onde você colocou nos seus projetos? Como que você vai terminar esse ano? Você colocou tudo diante de Deus? Você colocou tudo diante de Deus, sim ou não? Fala comigo, então vai acontecer. Se eu coloquei diante de Deus, se eu estou vivendo pela fé, se eu estou dando os passos certos, se eu estou crendo, se eu não desanimei dos meus projetos, dos meus sonhos, eu não comecei cheio de empolgação, não, eu começo pela fé, porque se eu começo pela empolgação, eu paro mesmo, eu desanimo mesmo, porque não é pela empolgação, não é por emoção, é pela fé. Aqui José, Abraão, qualquer um desses heróis, não tinha nada favorável para eles se encherem de emoção, eles tinham uma promessa. Aqui numa outra tradução, Hebreus 4:2, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram.
Então, de que adianta ter uma palavra dessa, mas eu não misturo com a fé, que é aquela certeza, que é a prova daquilo que eu não vejo, mas é uma certeza no futuro, é uma prova daquilo que eu não tenho ainda, é a fé. Por que que alguns vencem e outros não? Porque não misturaram com a fé, recebe a palavra, mas é um barulhinho no ouvido só. Vem, um culto, tal, até ora, até concorda, mas a hora que sai, no dia a dia, é sufocado. E a fé, ela é o alicerce da nossa vida. Fala, a fé é o alicerce da minha vida. E é pela fé, vai comigo, por favor. É pela fé que nós vamos construir uma vida abençoada. Aqui em Lucas 22, 29 diz assim: e eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou. Eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou. Você foi destinado a coisas grandes, amém, pessoal? Amém. Você vai operar milagres na vida daqueles que talvez estão aflitos, estão chateados, mas você vai ser esse testemunho vivo na vida dessas pessoas, amém, pessoal? Deus quer levantar você, Deus quer levantar novos ricos no meio do povo, do ministério, mudança de vida. Você é um desses, sim ou não? Sim. Amém, tem que ser. Porque só o ímpio pode prosperar, pode vencer? Não, é para você. Deus nos destinou um reino. Reino é pouca coisa, pessoal? Não. Você olha lá na Inglaterra, os árabes, não tem nada ali porcaria não. Tudo é de primeira ali. Então Deus vai operar milagres na vida daquele que crê. Então você precisa crer nisso. Sim, Senhor, eu faço parte disso, eu sou parte disso. Fala, eu sou parte disso. Eu não vou ficar apenas vendo os outros testemunharem, eu darei o meu testemunho, eu serei. Lembra que a gente falou no comecinho? Os antigos deram testemunho, você será esse testemunho, você será o testemunho disso. Então seja parte disso, creia para a sua vida isso. Eu não vou ficar aqui vendo os outros testemunharem apenas, eu quero que os outros vençam, eu abençoo, me alegro com os que se alegram, mas eu quero estar lá também, eu quero estar sempre por cima. É um exemplo de ontem, a bispa chamou para ela botar, para vir como um ato de fé público, para orar por coisas que eram impossíveis, seja no casamento, na família, na saúde, nos negócios. Sim ou não, pessoal, ontem aqui no altar, amém? Teve uma meia dúzia que não veio ainda, não tem nada para ser definido na sua vida, na vida daquele que não veio, está tudo a 1000%, tem nada para ser definido na sua vida? Ou será que é incredulidade? Ou será que ainda é orgulho? Então, pessoal, vamos pagar o preço certo, vamos passar pelo processo, vamos como ontem, recomeço, vamos recomeçar então direito, vamos viver pela fé, vamos agir por essa fé. Deus vai fazer, Deus quer fazer, a palavra diz o quê? Que Deus nos ungiu para levar as boas novas. Deus te ungiu para levar boas notícias. Deus quer que você leve boas notícias para muitas pessoas, para sua família, para esse mundo. Deus quer que você seja um propagador de boas notícias, de coisas boas. Se o mundo só tem más notícias, se as pessoas só estão falando de coisas negativas, você fala de coisa boa. Está assim mesmo? Eu não acompanho, não assisto esse jornalismo, eu estou focado na minha vida, no meu trabalho, na igreja, nas coisas. Para mim está indo bem, graças a Deus, estou prosperando, estou conquistando, estou avançando. Esse está sendo um ano tão abençoado na minha vida. Rapaz, você viu o preço disso, você viu aquilo, você viu a notícia, você viu que o novo imposto de não sei o que, e a nova taxa de não sei do que, você viu? Não vi não. Tem até que falar com o contador para ver se está tudo certo e tal, mas não está me afetando não. Essa tem que ser a nossa conversa. Tomar posse disso, é para mim, sim, fala, é para mim também. Eu creio na palavra, é para a minha vida também.
Eu ocuparei lugares altos. Vamos juntos, eu ocuparei lugares altos. Eu creio na palavra. Eu resisto na fé. Eu ouço a voz do Espírito. É para mim também. O problema não é o meu problema. O problema é o tipo de fé. É a fé, o tipo de fé que eu manifesto. Então nessa noite, tome essa decisão. Nós vamos sair daqui com uma mentalidade ampliada. Se você chegou aqui e ainda estava com aquela mentalidade escassa, racional, ainda não crendo, lembra do exemplo que a gente deu? O povo que atrasou a vitória deles, Abraão que atrasou a vitória deles, a vitória dele. Então nós temos que fazer a nossa parte para não atrasar a nossa própria vida, para não amarrar a nossa própria vida por conta de incredulidade, porque o Senhor nos disse o quê? Assim como meu Pai me deu o reino, me deu o direito de governar, eu também dou o mesmo direito a vocês. Então o direito é meu, é seu. Eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou. Você crê nisso? Você acredita nisso? Você confia na palavra? Amém, pessoal? Nós temos que romper. Eu estou percebendo que ainda tem alguns que não creem nisso. E nós vamos mudar isso. Você crê nisso? Você vai sair com a sua mente ampliada? Você vai sair com a sua mente expandida? Você vai confiar como Abraão creu, como José creu, como tantos creram? Sim ou não? Amém. Então fique em pé, por gentileza. Nós vamos mudar isso. Você vai vencer. Você não está aqui para perder seu tempo. Você não saiu de não sei aonde, pegou trânsito, está gelado, trânsito chato, para vir aqui e sair com medo, sem sonho, sem perseguir a coisa certa. Você não vai sair assim. Você não vai aceitar sair dessa maneira. Porque às vezes alguns estão falando, outros estão continuando a timidez. Não, é esse o rompimento, é o que eu falei no começo. Por que 10, 12 milhões de pessoas comandam 52% da riqueza do mundo? Porque eles acreditam. E nós vamos participar da mudança de cultura do nosso país, da sua família. Às vezes você cresceu com uma crença de escassez, com uma crença de que não é para você, que você é mais chato, mais feio, mais burro, mais incapaz, mais incompetente, que não é para você, que você nunca vai longe. É mentira. Olha a máquina que Deus te deu, chamado cérebro. Olha que coisa poderosa que nós temos. Olha a palavra que nós temos, os exemplos que nós temos. Então se aconteceu no passado, se acontece hoje, se tantos testemunhos, tantos vencem, por que não seria na sua vida? É assim para você. O Senhor não faz acepção. O Senhor não tem favoritos. A palavra é muito clara com isso. Nenhum herói da fé aqui tinha algum favorecimento de qualquer lado. Tudo que eles tinham foi a fé. Tudo que eles tiveram foi a promessa de Deus. E foi tudo que eles precisaram. E é tudo que nós precisamos. A palavra de Deus falou, está falado. Deus não falha. Eu falho, você falha. Deus não. Eu posso pisar na bola, Deus não pisa na bola com ninguém. Então, pessoal, antes de nós orarmos, eu peço que você feche os seus olhos e que você traga para a sua mente, para a sua vida, todas essas palavras malditas, essas crenças limitantes que te impedem de acreditar, que às vezes, até seus próprios projetos de conquistas, a gente sempre fala isso. Enquanto tem alguns que cola foto, grampeia, carta junto, porque não coube, e escreve de fora a fora, até de lado aqui nos cantinhos. Tem um que às vezes aparece com o projeto aberto, tem uma linha, 2 no máximo escrita. Abençoa tal coisa. Abençoa a minha vida, abençoa a minha família, abençoa minha... Não, cadê? Cadê a especificidade? Cadê a fé que Deus vai romper? Deus, porque eu não tive isso. Também Jabes não teve muita coisa. Ele foi mais respeitado, mais rico, mais bem-sucedido, mais influente da casa dele.
Você é pior que Jabes, que o causador de dores? Não, não é. Você é pior que o Davi, que valia menos que uma ovelha? Não. E Deus fez ele grande e forte. Deus o exaltou. Por quê? Porque ele creu. Enquanto todo mundo cria no poder do gigante, ele creu no poder de Deus. Quem que é esse cara sem aliança? Quem que é esse incircunciso? Para ir desafiar os exércitos do Deus vivo. Quem é esse sujeito? Não é ninguém, é um sem proteção, como Caleb. Todo mundo lá, porque eles são grandes, muralhas nas cidades, e é muito difícil, o que faremos? Vamos voltar para o Egito. Não, Caleb falou, calem a boca, vamos tomar posse, vamos subir, é certo que venceremos, vamos comê-los como pão. A proteção deles se foi. E Caleb entrou. E essa turma aí? Não entrou. Nem sabemos os nomes deles. Por quê? Porque não importa. É o que a gente já falou há um tempo. Você já viu filmes de gladiadores? Você já viu de generais? Você já viu de soldados? Você já viu filmes de esportistas, de pilotos de Fórmula 1, de atletas, campeões? Você já viu biografia de um monte de gente, filme de um monte de sujeito que venceu. Mas você nunca vai querer ver a filme de um cara que era gente boa, mas não conquistou nada. O que ele vai te acrescentar? Quem se inspira numa pessoa dessa? Ninguém. A gente se inspira em vencedores. Mas foi mais fácil? Não, é que aqueles caras se dedicaram mais, se envolveram com o foco certo, não falavam de dificuldade, mas ia lá e trabalhava. Então está nas nossas mãos. O Senhor quer fazer na sua vida. O que impede a operação de Deus é incredulidade. Pode ser que você colocou muita coisa à frente de Deus e não diante de Deus. Colocou como impedimento para a operação de Deus. E não, Senhor, faça a sua obra. Deus não faz o que a gente, só o que a gente pede. Ele nos surpreende. Então, se a gente usa toda a nossa força, com toda a nossa alma, e a gente crê, a gente declara, Deus não vai fazer o que a gente pediu. Ele vai nos surpreender. Mas se eu não acredito nisso, como é que Deus vai fazer qualquer coisa? Então coloca força, traz para a sua vida palavras, expressões que você ainda tem, e nós vamos lutar contra isso. Você não vai mais aceitar isso. Você não vai mais aceitar esse espírito, essa mediocridade, essa mente que não consegue romper, que você não olha para coisa grande, você até hoje talvez, e você vai tomar essa decisão em nome de Jesus. Você vai terminar esse culto já falando, eu vou ser um coluna de tal área. Você já tem aí na sua mente, faz um desenho, depois você pega uma foto, e você vai trazer para esse mural aqui, ó, esse mural dos sonhos. Qual o propósito da sua riqueza? Abra por um minuto os seus olhos, por favor. Abra por um minuto os seus olhos. Esses murais aqui. Cadê o seu projeto? Por que você não colocou ainda? Você não crê? Você não teve fé? Para fazer um desenho? Para pegar uma foto? Para botar aqui, ó, uma escola, um teatro, um hospital, um ônibus, um equipamento de mídia, trabalhos sociais, livros, cestas básicas? Você não teve fé? Para ser um mantenedor do aluguel? De ajudar o próximo? Para que Deus vai levantar uma pessoa que não tem propósito nenhum para o reino? Então muda isso hoje. Muda isso hoje. Você vai tomar essa decisão. Amém ou não? Você vai tomar essa decisão. Você vai orar, você vai buscar com precisão, com detalhes. Senhor, eu quero ser o número 1 nesse setor.
Senhor, eu quero construir escolas para o Senhor, eu quero ajudar a mudar a cultura, que as escolas estão todas perdidas. Senhor, eu quero construir hospitais, porque os hospitais estão uma tragédia, não tem dinheiro para nada, uma vergonha, uma humilhação para as pessoas que vão lá, fica 4, 5 horas, não sai sem nada, sai pior, sai com outras doenças, né, porque pega dos outros. Não, Senhor, o Senhor vai me dar condições, eu vou ajudar a construir um hospital, não, vou ajudar a construir um estádio, para que trabalhos, eventos sociais sejam realizados. Senhor, eu quero que a palavra chegue a mais pessoas, eu vou ajudar nas mídias. Senhor, eu quero que outras igrejas sejam levantadas, eu quero ser o mantenedor do aluguel. Senhor, eu quero ser o construtor do terreno, eu quero doar um terreno, quero comprar um terreno, quero construir a igreja. Aí, por que não? Deus faz grande e forte qualquer pessoa. Deus quer te levantar, mas se você não acredita, Ele vai levantar outro. E Deus não quer levantar só o outro, Ele quer levantar o outro e levantar você. Então acredita nisso. Acredita, saia daqui. Você vai sair daqui já declarando: não, Senhor, eu vou ser coluna, eu vou produzir todos os livros. Eu vou cobrir as gráficas para que o Evangelho alcance mais pessoas. Eu vou ajudar nos trabalhos sociais. Um dia eu cheguei na igreja e eu recebi a cesta básica, eu quero que outros sejam abençoados também. Outros que atenda 2.000 pessoas, que atenda 4, 10, 15. O Senhor vai dar condições, o Senhor vai dar um lugar maior, o Senhor vai dar mais pessoas, o Senhor vai dar condições, estrutura para a gente alcançar mais gente, em várias cidades, vários pontos. Pense grande, expanda a sua mente, pense grande. Tem um monte de ímpio aí, bilionário, e muitos aí têm medo de falar: não, Senhor, eu quero ser, como que eu vou ser coluna de um prédio assim, de uma igreja assim? Tem um monte de bilionário por aí. Está nas mãos de alguém, pode vir para a sua mão, se você acreditar, que a riqueza historicamente ela está sempre só mudando de dono. Chegou a hora de ir para o povo de Deus. Os judeus têm o poder disso, porque é um povo que crê, tem a bênção de Deus, eles creem na palavra. Pode não crer em muita coisa, mas nessa parte eles acreditam. Então creia você também. Nós não somos inferiores a ninguém, pelo contrário, tudo é possível àquele que crê, nada é impossível para Deus. Então se eu não limito Deus, não é possível para mim. Se eu coloco nas mãos de Deus, é possível para mim. Amém, pessoal? Amém. Então eu quero que você agora, com a sua mão na sua cabeça, que você neste momento, que você repreenda toda maldição, toda crença diabólica, que não deixa muitas vezes você falar, a declarar, a pedir, não sabe sonhar, não sabe declarar. Não, amarra isso agora em nome de Jesus. Tira isso da sua vida agora em nome de Jesus. Senhor, eu não aceito. Eu vivi uma vida inteira aceitando viver de salário mínimo. Eu vivi uma vida inteira, Senhor, aceitando viver de aluguel. Eu vivi uma vida inteira pedindo ajuda para todo mundo, pedindo dinheiro emprestado. Eu não aceito mais. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora toda crença de escassez, toda mentira do diabo, todo espírito do inferno que vem lutando para amarrar a minha vida, para impedir que eu venha a viver uma vida abundante, a vida que o Senhor me prometeu. Eu não aceito agora. Eu repreendo agora esse espírito do inferno, da incredulidade, da dúvida, da falta de paz, do medo de dar errado, de faltar, de eu não conseguir, de eu passar necessidade. Eu não vou passar. Eu repreendo agora toda angústia, todo espírito do inferno agora, que vem amarrando as mentes, que muitas vezes essa pessoa não consegue abrir a boca para falar, para orar, para declarar, para abençoar. Eu repreendo agora. Pega tudo que é seu agora, espírito da amarração, espírito do inferno, que impede essa pessoa, que fica com uma mente travada, uma mentalidade pequena, miúda, escassa. Nós repreendemos agora. Pega tudo que é seu agora, espírito do inferno. Eu repreendo agora toda crença maldita que vem lá dos pais, lá dos avós, desde a infância, que para ele não funciona, para ele não vai dar certo, que só ele que não dá conta. Está amarrado em nome de Jesus.
nós repreendemos agora, pega tudo que é seu agora, em nome do Senhor Jesus, repreenda agora, tira a mão da sua cabeça, em nome de Jesus, e saia, e saia, e sai em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoa a sua vida agora, tome posse, o Senhor me deu o direito de governar, eu vou governar, eu sou grande, eu sou abençoado, eu tenho uma mente aberta, eu tenho inteligência, eu tenho sabedoria, eu tenho foco, eu tenho força, eu tenho equilíbrio. Fala, abre a sua boca, não me espera falar não espera dar ideia para você não, fala o que você precisa, diga, eu creio Senhor, eu creio no que você crê. No que você crê? Você está dizendo eu creio no que? Diga o que você crê. Você vai chegar onde? Onde você vai chegar? Você vai além? Aonde você vai chegar? Essa situação que você está vivendo, como é que você quer? Qual que é a situação que você quer que seja mudada? Muda, declara a mudança dessa situação. Crie, por isso declarei. Então eu declaro, porque eu creio. Se eu não consigo declarar, então você já consegue constatar onde está o problema, você não consegue romper isso, então você vai romper, abra isso agora em nome de Jesus, abra a sua boca, rompa com isso em nome de Jesus. Se você não se levantar com muita força, não tem o que fazer, vai sair do mesmo jeito, vai ver os outros testemunhando, vai ficar frustrado, vai terminar esse ano triste, vai terminar esse ano infeliz. Por quê? Porque se eu não rompo isso, não tem o que ser feito, porque quem limita a Deus não é Deus, quem limita a Deus sou eu, é a minha fé, é o meu tipo de fé. Se é uma incredulidade, não tem o que Deus possa fazer. Então creia nisso, fala, eu tomo posse desse poder, Senhor, eu tomo posse desse poder. A palavra diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz e alegria. Então vive em paz, creia no Senhor, para de viver aflito, tome posse dessa autoridade. Deus nos deu poder, Deus nos deu poder para governar, Deus nos deu poder, o Senhor nos deu 3 espíritos de poder, de amor e de domínio próprio. Nós temos poder para romper, poder para crescer. Tome posse dessa força, abençoa a sua mente, abençoa a sua vida, abençoa os seus negócios, abençoa a sua empresa. Declare o que você precisa, declare o seu faturamento, declare do que você vai ser o coluna. Do que? Se Deus tem te dado condições de ser o coluna de uma área, quanto que Deus já não está te abençoando? 1000 vezes mais, 10.000 vezes mais. Creia nisso, amém? Como? Será pelo poder do Espírito Santo. Não pense no como, apenas confie e seja consistente. Dê os passos de fé, dê o passo a passo, dia após dia. Seja o melhor no seu trabalho. O boca a boca vai fazer uma parte, Deus vai fazer outra parte. Você sendo excelente faz outra parte, e as coisas vão acontecendo, e você vai sendo lembrado, e Deus vai te assoprando o seu nome, e você vai sendo, levantando degraus, vai subindo degraus, vai ocupando espaços, vai sendo preparado para coisas maiores. É assim. Quando você aparece, você não apareceu de ontem para hoje, do nada. Você está construindo há 20 anos, há 15 anos, há 30 anos. Ninguém importante apareceu da noite para o dia. Ele está lá escondidinho, estava escondidinho há 10, 15, 20, 30 anos. Agora ele apareceu com força, porque ele foi construindo uma base sólida. Então toma posse dos seus sonhos, tome posse que você vai muito além daquilo que disseram que você iria. Deus nos deu o direito de governar. Tome posse dessa força, dessa vida, dessa esperança, desse cumprimento da promessa na sua vida. Não aceita mais nenhum plano de derrota na sua vida. Você vai ser coluna, você vai trazer o seu painel, a gente vai fazer mais painéis para você colocar aqui o seu sonho, o seu projeto, aquilo que você quer ser o coluna na igreja. Você vai participar da intercessão às 8h10 no domingo, você vai orar, você vai declarar, você vai participar. Você não vai passar aqui depois só outro dia, só semana que vem, não. Você vai assumir o controle da sua vida. Deus quer te levantar e você vai tomar posse disso. Não, Senhor, eu vou orar, eu vou sonhar, eu vou projetar, eu vou assumir coisas maiores, eu vou orar, eu vou ser o melhor no meu trabalho, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Acabou.
Acabou, eu não vou mais ficar, mas e se não tem? Acabou, mudou a chave, abriu a mente, muda a mente, muda a fé, muda o quê? Os resultados. Muda a mente, muda a fé, mudam os resultados. Acabou. Mudou a mente, pessoal, sim ou não? Mudou a fé? Então agora vai mudar os resultados, você crê nisso? Então assim vai acontecer. Lembra que a palavra veio em vários programas, para cada promessa o Senhor tem um sim, um amém. Então, você disse amém, Deus tem uma vida poderosa, uma vida plena, abundante, então você tem um amém, você tem um sim de Deus, agora não tem mais nada que te segure. Concorde com quem está do seu lado, dê as mãos para quem está perto de você, concorde com as bênçãos, concorde, igual a gente fez ontem, concorde, abençoa a vida desse irmão na fé que está aí. Vai, se ninguém foi com você, vai até alguém, mas não fica aí sozinho. Vamos ter atitude, pessoal. Vamos ter iniciativa na vida. Vamos ter atitude para chamar a atenção de Deus, agressividade na vida. Vamos fazer a nossa parte. Concorda com o seu irmão na fé. Creia nisso. Senhor, abençoa a empresa desse irmão da fé. Eu abençoo os negócios desse meu irmão na fé. Eu abençoo, meu Pai, o nosso povo, o povo do Ministério Mudança de Vida. Eu abençoo, meu Pai, cada um que aqui está, cada um, meu Pai, que está na transmissão, cada um que está nas igrejas, meu Pai. Eu declaro um povo forte, um povo vencedor, um povo cheio de autoridade, cheio de unção, cheio de resultados, meu Pai. Eu abençoo a vida do nosso povo com grande poder, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Pai, eu declaro sabedoria, inteligência, homens e mulheres cheios de unção, cheios de autoridade, que creem na sua palavra, meu Pai, que confiam no seu poder. Nós concordamos, meu Pai, eu declaro as bênçãos, meu Pai. Nós concordamos, Senhor, com cada palavra que foi profetizada, que foi lançada no mundo espiritual, porque da nossa boca só sai bênção, Senhor. Nós falamos com o problema, não do problema. Da nossa boca tem o poder da vida, não vamos usar mais para a morte, só usaremos para a vida. Eu abençoo o seu povo, eu declaro homens e mulheres abençoados, prósperos, eleaquins, homens e mulheres vencedores, que o Senhor pode levantar, sustentar. Eu abençoo com sonhos, com projetos, que todos aqui, Senhor, vão terminar o seu ano testemunhando que já estão vivendo o melhor ano da sua vida, em glória, em honra, por cabeça, por cima, em nome do Senhor Jesus. É o que nós declaramos e concordamos em nome de Jesus. Amém, amém e amém.